Ô Cabrini, você já foi enganado por alguém dando entrevista que você fala que você não julga? Sim, muitas vezes, com certeza. Mas aí é que tá, né? Que você precisa desenvolver mecanismos para identificar isso. Uma das matérias mais marcantes que eu fiz, por exemplo, foi que esclareceu as causas do acidente do voo 254. Ela se resumia em você ouvir as versões do piloto, do copiloto, porque eram, só para quem não conhece a história de voo, né? Ele começava em Marabá e ia até Belém, ao norte. E ao invés do piloto ir para o norte, ele acabou se perdendo, numa época que não tinha GPS ainda, e acabou tendo um pouso forçado em plena floresta amazônica. E não havia um esclarecimento do que tinha acontecido. E, na verdade, era uma série de fatores, né? A Varig, na época, tinha distribuído um plano de voo que exigia um 0 a mais, e esse 0 a mais é que causou confusão. Mas, por outro lado, o Garcês, que era o piloto, era um cara profundamente prepotente e arrogante, e acabou, através dessa arrogância, não voltando atrás. Se você está indo em um determinado lugar, o passageiro chega, olha, desculpa, mas não tem essa cachoeira, não tem esse rio aqui. Você pega e volta pro ponto de partida, né? Mas ele não quis admitir, porque ele tinha sofrido uma advertência. Então, ele cometeu esse erro. Mas acontece que eles combinaram a mesma versão, o piloto e o copiloto. Então, quando eu entrevistei o piloto, para ele tentar provar a mim que tudo que ele tinha, tudo que ele estava me dizendo era verdadeiro, e ele me deu a caixa preta, toda a gravação, né, o voice over. Eu falei, poxa, que bacana, isso é uma prova de transparência. Só que depois eu fui descobrir que ele tinha tirado exatamente o trecho onde ele admitia que ele tinha causado isso daí. Quando eu entrevistei, aí que entra a história da sua pergunta, né? Quando eu entrevistei o copiloto, eu notei que ele não olhava nos meus olhos, eu notei na linguagem corporal que eu fui desenvolvendo através dos anos, né? Um pouco de psicologia, um pouco de experiência, que ele estava mentindo. Quando acabou a entrevista, eu falei, olha, você tem o direito até de mentir, é um direito que você tem, não falar a verdade. Eu não vou te obrigar, mas eu sei que você não me falou a verdade, eu vou te procurar daqui uma semana. Não, eu disse, daqui uma semana eu vou te procurar. Ele não falou nada, ficou em silêncio. Uma semana depois eu procurei e ele me disse toda a verdade e me deu a caixa preta onde aparecia aquele trecho que tinha sido retirado, né? Exatamente. Então, você precisa desenvolver mecanismos, porque o que mais acontece é a pessoa mentir pra você. Só que ela tem até o direito de mentir. É o direito que a gente tem. Era história pro resto da vida. É isso que eu te perguntar, que você usa esses métodos de linguagem corporal e tudo mais? Uso. Porque a gente vê que no seu programa, várias vezes você repete a mesma pergunta pra ver se a pessoa cai em contradição. Sem dúvida, porque muitas vezes ela responde a mesma pergunta de diferentes maneiras e com uma diferente linguagem corporal. Porque o problema é o seguinte, né? Você pega um questionário de perguntas aqui. Isso é muito comum, né? Repórter em Santos. Ele pega um questionário aqui. Aí ele faz a primeira pergunta, você falou uma coisa extraordinária, ao invés de explorar o que você respondeu, eu vou para a pergunta número 2 aqui, né? Então, eu não levo papel. Pode ver nas minhas entrevistas, eu não levo. Porque eu não quero tirar o olho, o contato visual com a pessoa, porque gera uma empatia e você consegue descobrir se ela está falando a verdade ou não. Cada um tem uma técnica. Claro que se você levar umas anotações, aí não é isso que vai acabar com a sua entrevista também. Mas eu desenvolvi esse método porque quando você faz matéria investigativa, todo detalhe conta. Então não tirar o olho do entrevistado é absolutamente fundamental. E eu também desenvolvi maneiras de perceber quando você precisa ser mais firme, quando você precisa ser mais dócil, quando às vezes você não precisa nem perguntar, você apenas movimenta os seus olhos. Que loucura. E a pessoa conta chama tudo. raporte. É um manipulador. Você é casado, Cabrini? Você faz isso com a tua mulher? Você estava onde? Olha, você sabe que às vezes você acaba introjetando essas coisas, assim, acaba ficando um vício, né? Você estudou tá para o falando com o vestibular. teu filho e você tá fazendo uma entrevista. Puta, cara. Você sabe que seu filho O cara tá grava o mentindo. filho.